Bem-vindos, alunos. Então, continuando aqui, continuar a estudar o Writer, né? Vou abrir ele aqui. Vou abrir a apostila, né? Continuar na seção que a gente estava. Já vimos a parte de menu, né? Vamos aqui agora para a parte manipulando arquivos em Writer, tá? Então, nessa sessão vamos aprender, né? A formatar, manipular e movimentar rapidamente ao longo de um arquivo do Writer, tá? Então, primeira pasta aqui é abrir um novo documento, né? A gente já viu aí para abrir arquivo, abrir, aí você escolhe o documento que você quer abrir, né? Por exemplo, tá? Você pode criar um novo documento, tá? Então, a partir de modelos, né? Aqui tem vários modelos que você pode escolher, né? Para criar um novo arquivo. Simplesmente você pode clicar aqui arquivo novo documento de texto, ele vai abrir um em branco, fechar. Você pode clicar aqui, ó, no botão novo também, tá? Documento de texto, né? Então aqui é para os outros programas do Writer, né? E da mesma forma, tá? É só um atalho ali para o menu arquivo. Então aqui a gente pode criar, né, os documentos. Tá? Isso aqui não precisamos entender. Se quiser ler aí e usar, pode usar essa seção, tá? Então menu arquivo, tá? Então podemos criar um novo documento usando o arquivo novo, já falei isso. Você também pode usar Ctrl N, tá? Tá aqui a opção Ctrl N, né? Para criar um novo documento. Tudo bem? Então, aqui é como abre um documento novo. Tá? A parte dos templates, você pode criar um novo a partir de modelos, né? E aí você tem vários documentos já criados aqui com alguns formatos, né? Você pode baixar mais documentos nesse endereço aqui, ó, templates.libreoffice.org, né? Vai ter vários formatos lá de documento para você usar, tá? Você pode baixar de lá. Para salvar o documento, você pode apertar o botão salvar aqui, ele vai salvar o arquivo, tá? O atalho é Ctrl S para salva o documento, né? E você também pode usar o menu arquivo, opção salvar. Já falei que tem o salvar como, que ele vai criar uma cópia do documento e vai para aquele documento, né? Salvar uma cópia, ele cria uma cópia do documento e continua editando a atual. Tudo bem? Então, aqui é como ele salva, tá? Coisas importantes aí, tá, pessoal? O Writer ele usa a extensão ODT, né? Diferente do Word, que é .doc. Tudo bem? Então, salvar documento em ODT. Tá? Você pode abrir também documentos de Word aqui no Writer, tá? Alguma formatação ele pega, alguma coisa ele perde ou não, tá? Se você quiser exportar o documento para o Word, você pode vir aqui, ó, salvar como, escolher outra opção. Ó. Se você quiser salvar para DocX, para salvar para o Word, pode salvar para o Word até 2003 como Doc, tá? Então dá para você salvar também como Doc e DocX, tá? Então pode dar um save aqui, ele vai criar, né? Na pasta que você escolher, ele vai salvar a versão DocX também do seu documento. Modificar vista de documentos. O que é modificar vistas, né? Então aqui eu estou vendo no modo normal, tá? Eu posso, através do menu exibir,
Eu posso ver como página web, aí tem essa formatação aqui sem as quebras de página, perfeito. Ó, você vai ver o documento sem as quebras sem as folhas, né? Como se estivesse navegando, tá? No exibir vou voltar para o normal. Deixa eu voltar lá onde eu estava. Tá? Se quiser ver em tela cheia o documento, você pode usar esse comando aqui, ó. Desculpa, não é aquele ali não, perdão. É exibir tela inteira, Ctrl Shift J, tá? Então aqui ó, você está vendo o documento em tela cheia. Você clica aqui, ele volta ao normal, tá? Então pode ver em tela cheia. Ali a opção, né, explicando a história que você pode salvar como docx, né? Já mostrei para vocês. E agora aqui vamos estudar essa seção trabalhando com o texto. Então, trabalhar com o texto, né? Temos a opção de copiar, colar e cortar, né? É igual com os outros editores de texto, né? Para selecionar textos, para selecionar textos você clica e arrasta, né? Faz a seleção, isso aqui a gente já viu, né? Clica e arrasta, seleciona textos. Você tem a opção de selecionar mais de um texto, né? Por exemplo, imagina que você quer selecionar esse parágrafo aqui e agora quero selecionar esse texto aqui embaixo. Então, se você aperta a tecla Ctrl do teclado, pode selecionar outros textos. Ó. Você pode selecionar vários pedacinhos. E aí, com esses textos selecionados, por exemplo, você pode colocar eles em negrito, né? Itálico, pode aplicar formatação em várias partes do texto de uma vez só. Apertando Ctrl Z para voltar, né? Voltar às ações. Já sabemos fazer isso, tá? Então você pode fazer isso. Da mesma forma, você pode copiar, colar e cortar os textos, né? A gente já viu que é o Ctrl C, Ctrl V. Seleciona, Ctrl C, copia, Ctrl V, cola, né? Você também pode usar os menus, editar, copiar, editar, copiar, cria um espaço aqui, editar, colar, ele copia o texto, né? Então, todos os editores de texto mais ou menos funcionam dessa forma. Bom, mais interessante é essa seleção múltipla aqui. Você também pode selecionar texto usando o teclado. Estou navegando no texto usando as setinhas do teclado, né? Direita e esquerda aqui. Se você pressionar a tecla Shift e apertar para a direita, você vai selecionando o texto usando sem usar o mouse, né? Eu estou usando o teclado. Se eu apertar a seta para baixo, eu vou descendo, tá? Então, com o Shift, eu posso selecionar dessa forma aqui. Tá? Não vou explicar essa opção Shift F8 aqui, um pouco no usual. Tá? Então, você pode... Então, ó, imagina aqui que eu quero fazer a seleção múltipla aqui com o Shift F8. Que a gente explica, seleciona aqui, aí você aperta Shift F mais F8 e agora você pode selecionar mais textos. Eu acho que essa opção na versão nova aqui mudou, então esquece essa história do Shift F8 aí, usa aquela modo de seleção que eu tinha explicado antes. Tá? Para selecionar em forma de bloco, né, a gente já viu, né, que a gente pode vir aqui, editar modo de seleção, você coloca em bloco ou usa o comando Alt Shift F8, tá? Como eu estou falando, essa apostila foi feita numa versão antiga do Writer, então alguns comandos aqui eles mudaram, não é mais Ctrl F8. Ctrl Shift F8. E agora você pode selecionar colunas de texto, ó, né? Tá selecionando em colunas. Tá? Da mesma forma, você pode. Aqui você não pode usar aquele Ctrl para selecionar várias colunas, é uma por vez. Então, essa seleção por modo de blocos. Modo de seleção padrão. Vamos voltar para o padrão. Tá? Então, isso é útil para editar tabelas, que você pode selecionar, né, colunas de texto aqui.
Outra opção interessante, né, é a opção do Ctrl+C, Ctrl+V, né? Se você quiser copiar e colar um texto, ó, por exemplo, vou copiar esse texto aqui, copiei, editar, copiar, né? E agora imagina que eu quero colar esse texto, perdão, quero colar esse texto aqui. Se eu apertar Ctrl+V, ó, ele vem com a formatação, negrito e tudo mais. Imagina agora que você quer colar o texto sem nenhuma formatação. Você pode usar o comando editar, colar especial, colar texto sem formatação. Aí ele vem limpinho aqui, ó, ele apaga todas as formatações, tá, do texto. Isso aqui é útil, né? Outra coisa interessante, você pode selecionar um texto e apertar aqui, ó, nessa tecla, ó, limpar formatação. E aí, perdão, tá, deixa eu ver aqui, editar, formatar, tá, perdão, ó. Você, para limpar a formatação, você precisa selecionar um texto com a formatação limpa, né, sem nada. Aí você vai ter que, como a gente já viu, formatar, clonar a formatação. Agora pronto, ó, todos os textos você limpar a formatação. Isso aqui não está funcionando, tá? Então tem que colocar. Bem, não sei, aqui deveria estar limpando a formatação. Estou com algum problema aqui. Mas tudo bem, vamos continuar aqui o texto, depois eu vejo essa história de limpar a formatação. Então, o colar especial você pode colar o texto sem formatação, né? Imagina que você quer limpar o texto aqui, ó. Quero limpar esse texto aqui, deixar ele sem nenhuma formatação. Então, eu venho aqui, ó, editar, cortar, daí ele foi para a memória, e agora editar, colar especial, sem formatação. Aí o texto vem sem nenhuma formatação aqui, ó. Apagou todos os negritos, né? Tirou toda a formatação do texto. Procurar e substituir no texto, né? Então, a gente já viu que tem o menu editar, localizar e substituir, né? Ele aparece aqui a palavra, você coloca aqui a palavra que você quer localizar e substituir, né? Se você for só em localizar, ele abre esse menuzinho aqui embaixo, né? Então aqui eu posso procurar, por exemplo, a palavra writer. E aí eu aperto o Enter, ele vai para a próxima palavra depois do cursor, onde tem o writer. Se eu clicar aqui para cima, eu vou para a anterior. Para baixo eu vou para a próxima, tá? Você pode ligar diferenciar maiúsculas ou minúsculas, né? Se você só quiser trocar as maiúsculas, só maiúsculas. E assim por diante. Aqui você fecha esse menuzinho. A outra opção que você tem também é editar, localizar e substituir. Então eu quero trocar a palavra writer pela palavra writer test, tá? E aí eu posso substituir todos, localizar o próximo, e eu aperto substituir. Ele substitui e vai para a próxima, substitui e vai para a próxima. Se eu apertar substituir todos, ele trocou todos. Vou dar o Ctrl Z aqui para voltar onde eu estava, né? Então, voltei lá onde eu estava com o substituir. Localizar e substituir funciona assim, tá bom? Aqui estão os comandos em inglês, mas você viu ali que já localizar e substituir nessa versão aqui do Writer já está todo em português, né? Então tem algumas opções aqui que você pode usar, tudo mais. Caracteres especiais, tá, pessoal? Então a gente quer colocar esses caracteres, por exemplo, esses caracteres aqui, ó, com todos estranhos, né? Então, para colocar caracteres especiais, né, você vai ir no menu Inserir.
caractere especial, e aqui você tem as opções, né, dos caracteres todos que você tem disponíveis aqui em várias fontes, né? Então, que é legal, tem as letras gregas em algum lugar aqui. Tá aqui, ó, ômega, linha, né? Tem algumas notações matemáticas que podem ser úteis para a gente. Então, simplesmente você seleciona o que você quer. Deixa eu ver se eu acho aqui, ó. Aqui, ó. Alfabeto grego, né? Então aqui é o ômega, que ele fala a letra que é, né? Você pode adicionar os favoritos, aí ela já fica salva aqui, as que você usa direto, né? Epsilon, vou já deixar nos favoritos. Você clica aqui, aperta em inserir, ele vai colocar o caractere. Uma vez inserido o caractere, ele funciona como um texto normal. Você pode copiar e colar, né? Fazer o que você quiser. Pode colocar em negrito, fazer várias coisas aqui com o caractere. Então, são os caracteres especiais. Sem nenhum segredo aqui, né? Então, podemos usar. Bem, formatando o texto. Tá? Então, nós assim, temos a noção, né, de estilos de texto. Nós temos dois tipos de formatação, tá? Nós podemos formatar caracteres, tudo bem? A noção de formatação de caracteres, tá? O que é formatar caractere? É quando você seleciona aqui só um pedacinho de texto e você quer trocar só nesse texto aqui, por exemplo, colocar um negrito, um itálico, trocar o tamanho, só nessa sequência de caracteres. Isso é formatação de caracteres. Mas nós temos a noção de formatação de parágrafo, tá? A formatação de parágrafo, ela vai formatar o parágrafo todo. E aí você tem as opções que são assim, o estilo do parágrafo, né? Além do o estilo do parágrafo, que seria você ter, por exemplo, o espaçamento entre as linhas, se está justificado, centralizado e está associado ao parágrafo. Tá bom? Então, temos vários estilos aí de parágrafo. Tá? Então, como que a gente vai formatar parágrafo? Tem várias maneiras, tá? Então, então aqui eu vou trabalhar nesse parágrafo aqui, ó, tá? Lembrando, né, que você pode mostrar os caracteres especiais, ó, aqui é um parágrafo, aqui termina o outro parágrafo com SP invertido aqui. Então aqui, ó, vamos lá, podemos formatar de várias formas diferentes, tá? Então vamos lá. Podemos usar os botões da barra de formato e usar a janela propriedade de parágrafo, né? Então, a barra de formato, a gente tá querendo dizer aqui que pode usar aqui os comandos aqui dessa linha, tá? Podemos modificar as propriedades do parágrafo aqui nessa barra aqui, uma posição possível, tá? Então, ter mais espaçamento antes e depois do parágrafo, ter menos espaçamento, aqui aumentar recuo do parágrafo, diminuir recuo, né? Aqui você pode colocar centralizado, né? E a outra opção é essa aqui, ó, você vir na barra lateral, ó, tá? Então, pela barra lateral, você tem várias opções também de parágrafo. Pode pôr centralizado, tudo aqui repetido, né? Colocar bullets, listas, né? Qual fonte esse parágrafo vai ter, né? Aqui é o caractere. E aqui os estilos de parágrafo, né? Então aqui é um parágrafo do estilo título 3, tá? Então pensa aqui que aqui é o título do documento, subtítulo do documento, seção, subseção e título 3 é subseção, tá? Aí teria um subseção que seria o título 4 e outros textos aqui que você pode usar também, mas geralmente você vai organizar o documento com título, título 1, 2 e 3, título do documento, seção, subseção e subseção. Vou usar esses três tipos de documentos aí para formatar parágrafo. Tá? Então, vamos aqui fazer alguns exemplos, né? Então, vou criar um texto aqui de mentira, alguns parágrafos aqui. Tá? Fazer um texto aqui qualquer. Um parágrafo aqui. Outro parágrafo, né?
e um terceiro parágrafo. 3 parágrafos. Ó, você está vendo que na verdade eu criei mais parágrafos aqui. Essas linhas em branco não devem existir, você tem que apagar elas. Ó. Liguei aqui o caractere especial, então tinha mais parágrafos do que eu queria. Tem esses 3 parágrafos aqui. Então, por exemplo, posso selecionar os 3 parágrafos. Clicando aqui nos bullets, eu posso colocar os bulletzinhos nele, né? Desclico, ele volta ao normal. Posso colocar parágrafos numerados, a gente vai ver melhor isso. Posso colocar centralizado, parágrafo, esquerda. Olha só, e agora eu vou formatar alguns caracteres dentro do parágrafo. Ó. Posso vir aqui, selecionar, e esses caracteres eu formato, tá? O comando de formatação de parágrafo, ele não mexe na formatação de caracteres. Tudo bem? Se você clicar aqui agora, ó, em negrito, ó, esse aqui é como está formatando caracteres. Então eu tenho que selecionar algum texto para aplicar o negrito, o itálico e a fonte. Tá? Outra coisa que eu posso fazer também é aplicar um estilo de parágrafo. Por exemplo, vou colocar aqui que esse parágrafo é corpo de texto, texto normal. Né? Vê que daí ele já não tem mais a tabulação ali. Posso colocar o estilo de parágrafo padrão. Né? Então, esse aqui é o padrão do texto. Título 1, aí vai virar é o título de uma seção, tá? Corpo de texto. Então, aqui estão as opções para formatar parágrafo. Ali à esquerda e direita já viu, né? Se eu quiser aumentar o espaço entre os parágrafos, né? Posso usar aqui, ó. Aumentar o espaçamento antes do parágrafo. Então, ó, isso aqui antes do parágrafo aumenta esse espaçamento. Depois do parágrafo, né? Se eu quiser mudar o espaçamento de todos os... Ó, tá vendo? Todos esses parágrafos têm o mesmo estilo. Chama primeira linha recuada aqui, esse estilo desse parágrafo, né? Se eu quiser, para o documento inteiro mudar o espaçamento, eu vou vir aqui em estilos, tá? Aí eu vou gerenciar estilos. Tudo bem? Aqui tem todos os estilos do documento, tá? Aí eu estou no estilo primeira linha recuada. Aí eu posso vir aqui e modificar o estilo. Quando aparece essa opção de modificar o estilo, vamos dizer que em todo o texto eu quero todos os parágrafos que forem desse estilo primeira linha recuada que tenham mais espaçamento. Então eu acho aqui, ó, o espaçamento, né, antes do texto, ó. Espaçamento acima. Eu quero que todos, depois aqui eu quero aumentar o espaçamento. Ó. Vou modificar aqui. Vou aplicar agora no texto inteiro. Todos os textos que eram naquele estilo, primeira linha recuada, vão vão aumentar o espaçamento, tá? Então a ideia é essa: você formatar por estilo e depois você pode modificar o estilo do documento. Tá? Só deixa eu mostrar aqui para vocês, ó, que aqui você tem esses botõezinhos aqui da direita. Então aqui ó, você tem o botão propriedades, o botão página, que é propriedades da página, o botão estilos, que são os estilos de parágrafo, né? O botão galeria, que vão ter algumas fotos, e o botão navegador, né? Para você navegar no texto, ó. Né? Então aqui é a estrutura de tópicos. Todo lugar que for título 1, né? Isso aqui é um título 1, formatando o parágrafo, ele aparece aqui, ó. Você pode navegar também pelos parágrafos do texto aqui, né? Então, se você usou a estrutura de tópicos, né? Ó, perceba que o capítulo 1 está formatado aqui. O estilo dele é título 1, então o título 1 aparece aqui, ó. Esse cara aqui, edição de texto, ó, ele é título 1 também, é seção. Título 2, subseção, né? Então eu estou navegando essa estrutura aqui de acordo com as seções que foram colocadas no estilo do parágrafo. Tá? Voltar aqui para o padrão. Então, continuando, estava falando da formatação. Isso aqui a gente já viu. Caracteres especiais já viu.
formatação de parágrafo, né? Já viu como formatar. E a parte de formatação de caracteres. Tá? Então, diferente de formatar parágrafo, né? A gente tem a formatação de caracteres, tá? Que a gente vai usar o comando selecionar um texto, formatar caractere. Aí a gente tem todas as opções de formatação de caractere. A gente pode colocar efeitos na fonte, posição, né? Por exemplo, quero fazer sobrescrito, é aqui, ó. Ok, ó, ficou lá sobrescrito esse texto. Ctrl Z, tá? Então a gente tem que pensar que sempre tem a formatação do parágrafo e a formatação de caractere, que são coisas diferentes, tudo bem? Parágrafo está ligado a um estilo e caractere é assim, negrito, itálico, tamanho da fonte e coisas demais, né? Então podemos mudar o nome da fonte, tamanho, negrito, itálico, sublinhado, sobrescrito, tudo naquela janela. Você seleciona o texto, formatar caractere, tá? Você modifica aqui. E também você tem as opções, né? Aqui, ó, de formatar caractere aqui do lado direito aqui, né? E formatar o estilo do parágrafo aqui em cima, né? Qual o estilo do parágrafo e para formatar caracteres dentro do parágrafo. Deixa eu criar um novo documento aqui, tá? Como que você tem que então assim criar um documento tanto no Writer ou no Word, tá? Sempre você vai usar a formatação de parágrafo. Então você vai começar escrevendo o título do documento, né? E aí você vai colocar o estilo, pode trocar ou aqui, né, para título do documento, né? Ou aqui também você pode mudar a formatação do parágrafo. Você também pode, no menu estilos, colocar título também. Você vê que eu não estou selecionando o texto, porque eu estou formatando o parágrafo. Então, onde o cursor tiver é o parágrafo que eu vou formatar. Aí você pode ter um subtítulo do documento, tá? Conforme você vai escrevendo, você vai ver o que ficou aqui. O estilo padrão é o corpo de texto, que é o texto normal, né? Aí você, como aqui é o subtítulo do documento, você vai mudar para subtítulo. Beleza? Em seguida, você vai criar aqui as seções, né? Então, seção 1, introdução. Tá? Muitas pessoas vêm aqui, ó, e já colocam aqui em negrito, entendeu? Não, tudo errado. Ó. Você tem que sempre usar a formatação de parágrafo. Vai colocar aqui título 1, que é a seção, tá? Aí você vai ter um texto aqui que você vai escrever. E aí, possivelmente, você vai ter uma subseção, tá? Bem, ó, subseção você vai formatar com o título 2, né? Já vê que fica menorzinho o texto. E aí você vai ter outro texto. Pode ter uma segunda seção, tá? Né? E como exceção, você vai formatar com título 1. Se tiver uma subseção, título 2. Bem, então dessa forma, o texto está todo organizado. Ó. Se você navegar aqui no texto, você vai ver que ele vai ter os títulos aqui, ó, todas as seções. Ó. Tem a seção introdução, subseção, né? Pelos títulos aqui você pode ir navegando. Título 1, subtítulo, né? E as seções e subseções do documento. Né? Se você criar mais uma nova subseção dentro da metodologia, ela aparece aqui, na navegação de títulos. Tá? Por que a gente tem que formatar nosso documento assim? Porque agora eu posso vir aqui, ó, né? Imagina agora que eu quero trocar todas as seções, em vez de ter esse caractere negrito,
eu quero formatar o estilo do título 1, tá? Então eu vou vir aqui no menu de estilos, por exemplo, tá? Posso vir aqui, botão direito e modificar o título 1. E em vez de colocar o negrito, vamos dizer que eu quero colocar agora um recuo antes do texto aqui do título 1, para ele empurrar para a direita. Vou aplicar, ó, ver que todas as seções têm um recuo. O título 2 eu também vou modificar aqui, ó, aperta com o botão direito do mouse, aparece a opção de modificar. Vou colocar um recuo maior ainda para o título 2, né? Subtítulo. Beleza, ó. Então eu já começo a poder formatar todo o documento, você tem que editar de um por um, tá? Então essa é a diferença de formatar caractere para formatar parágrafo. A gente tem que pensar em formatar os parágrafos.